Sou grato de ter vindo aqui. Pode ser, não é a grande imprensa nacional que está divulgando, mas o tema é de tal importante que antes ou depois deve ser afrontado em todos os níveis para fazer aquela operação verdadeira, da qual se fala no manifesto. De fato, de muitas partes, e por último do G20, se invocam novas regras para os mercados financeiros. A crise que vivemos é global. Não é cíclica, é nova, é diferente. E é também perversa. Uma crise da qual o capitalismo que nós conhecemos antes, não poderá se repetir. Alguns países, entre os quais Itália e os Estados Unidos, estão já tecnicamente em recessão, por uma crise assustadora do setor automobilístico, que emprega centenas de milhares de trabalhadores. Na Itália, a maior indústria, a Fiat, coloca já, por vários períodos do ano, na caixa de integração, dispensa muitos trabalhadores. Também no Japão, ultimamente, ou visto na imprensa, na primeira vez, a maior grande fechará por um tempo, agora no Natal, coisa que jamais aconteceu. E isso é significativo. Seria, por isso, um erro pensar que esta crise seja semelhante àquela ou aquelas que se verificaram em outros tempos recentes. Mas seria também um erro se abordasse o problema somente o problema das regras e não se tivesse uma contextual estratégia, uma visão do mundo e de um novo modelo de desenvolvimento, compartilhada o mais possível entre os vários estados. Um modelo mais justo para a população e mais equilibrado entre os vários continentes que compõem o nosso. Eu devo dizer que estou um pouco escandalizado ao ver como um tema da pobreza ou da retração da pobreza que acontece, não se fala mais da grande imprensa internacional. Escapa da atenção dos governos. Pessoalmente, portanto, eu entendo que essa deve ser de ter um modelo mais justo, mais equilibrado entre os continentes, entre os estados e os vários países. Eu julgo esta deve ser a ambição para a qual encaminhar os encontros e os trabalhos do G20. Deve pegar o modelo, deve pegar esta ocasião para mudar profundamente o nível atual. O novo presidente americano, que estamos falando e queremos dar os nossos parabéns, vai ter que trabalhar muito, o novo presidente americano fala de um novo modelo de desenvolvimento, de uma nova civilização, que naturalmente pode-se estar de acordo com ele, na medida, obviamente, em que esse modelo não diga respeito somente aos modelos americanos. Uma coisa impossível hoje no mundo globalizado. O modelo hoje é único. Seria erro, em todo caso, se uma vez superada a crise, que eu penso que não será muito breve, seria, portanto, errado voltar ao status quo, isto é, uma classe mundial profundamente, uma ordem extremamente desequilibrada, que, além da grande faixa de pobreza, continua a destruir recursos ambientais e a gerar focos de guerra. Eu disse antes, a destruição do ambiente, a pobreza, as guerras locais são fruto de um sistema profundamente injusto. Porque quando existe
esses desequilíbrios, quando alguém consome mais do que produz, deve encontrar o modo como fazer pagar outro. É o custo deste consumo excessivo e injusto. A crise de que estamos falando, como uma tsunami, invadiu os mercados financeiros. E, repito, e diz respeito a todos os países, e não será de breve duração. Ninguém, com referência que os números que fizeram aqui, eu compartilho, mas ninguém está em condição de quantificar o alcance, mas os efeitos devastadores sobre a economia real, sobre o emprego, sobre as empresas, sobre os rendimentos das famílias e sobre a qualidade de suas vidas são já pesados e espalhados dos Estados Unidos à Europa, à China e, creio que não me engano, se acrescento também os países do Mercosul. A especulação financeira foi selvagem, ignorou completamente a exigência do mundo produtivo, material, dos serviços, a pesquisa, pesquisas em todos os setores e também aqueles combinados, a saúde do homem. Havia muito o que fazer e, ao invés, especularam sobre tudo. No final de dezembro, somente os 2007, somente os derivados contratados no mercado chegavam a 80 trilhões de dólares. Quem fez referência são 600 trilhões. Como 80 milhões no final de 2007, uma cifra bem superior aos 56 trilhões e 700 trilhões de dólares que constitui o PIB mundial. Uma cifra que é quase 5 vezes do PIB da Europa toda e 30 vezes o PIB do Mercosul. São dados que devem fazer refletir todo governante responsável e os próprios economistas, preocupados de fazer com que os seus estudos sejam adquiridos em âmbitos reais. E aqueles que têm a responsabilidade de governar. Eis porque, senhor governador, e essa iniciativa por senhor tomada é meritável, é merecedora, que permite um livre confronto de posições diferentes, como justamente deve ser um país livre e democrático. Provavelmente, na última década, poderia ter-se intervido se tivesse ouvidos aqueles poucos estudiosos, economistas, que avistavam e denunciavam o risco de uma crise financeira sistêmica global. Na Itália, após o craque da Parmalat, a conhecida multinacional, também aqui no Brasil, né, e que determinou um furo de 14 bilhões de euros. Como deputado, eu apresentei ao parlamento italiano, com a indicação do Dr. Raimondi, que está aqui ao meu lado, e apresentei, em fevereiro de 2004, uma moção que obrigava o governo a se ativar para promover uma conferência internacional dos chefes de governo com o objetivo de definir uma mais justa arquitetura financeira e evitar a repetição de craque e de bolhas especulativas. Recordava os casos, naquela ocasião, como parlamentar, os casos do fundo LTCM e da Enron nos Estados Unidos e dos Bond argentinos. Do conjunto destes casos, Bond, Enron, LTCM, do conjunto desses fatos, emergiam já os sinais de uma crise profunda do sistema bancário financeiro, de uma crise que superava os circuitos das bolsas e tocava profundamente o mundo das produções e a vida real dos cidadãos, as suas economias e o seu trabalho.
No debate parlamentar na Itália, surgiram com clareza, em relação ao crack da Parmalat, a responsabilidade do sistema bancário, além dos dirigentes muito bem pagados, dos consultores e das agências de risco, frequentemente certificando os dados não verdadeiros. Compreendeu-se como os efeitos do default de uma empresa, única empresa, ou de um Estado como a Argentina, eram suficientes para requerer regras e controles comuns, não no plano de um único país, mas em plano internacional. Portanto, na Itália, na Europa, sozinhas, não podem garantir transparência e eficiência aos mercados, e não pode garantir um controle. São necessárias regras compartilhadas e eficazes para as operações financeiras que, objetivamente, ultrapassam as fronteiras nacionais, que poluem as economias reais, empobrecem os vários países e, frequentemente, violam o princípio de legalidade. Recorrendo aos paraísos fiscais, como o senador ha falado aqui hoje, utilizando e reciclando recursos provindos de atividades ilícitas e difundindo, então, corrupção. Irregularidade. É um aspecto secundário. Com muita facilidade, as organizações criminosas se deslocam os seus capitais de um país a outro, de uma economia para outra, e poluem. Ao mesmo tempo, poluem. Eu estou contente que o Brasil, pelo papel que tem no Mercosul e no G20, pode desenvolver uma função importante como a Europa. É necessário ter, porém, a consciência que os problemas postos pela atual crise, além das medidas emergenciais adotadas nos Estados Unidos, na Europa e na China, já investiram intervenções para sustentar, para nacionalizar, como na Inglaterra, como nos Estados Unidos. Em parte, viram a necessidade de uma abordagem multidisciplinar, que olhe não só a finança, mas também e, sobretudo, a economia real, a cooperação. E bem, esta questão, a cooperação ao direito e à segurança dos povos. A resposta, portanto, não pode ser o protecionismo, como alguns falam. É necessário dar-se conta dos limites das atuais instituições internacionais, a partir do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, e da mesma Organização do Comércio Mundial. Talvez deveria fazer um outro seminário sobre o papel desenvolvido pelo Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, para dar-se conta que não podemos voltar à situação pré-existente. Devemos sair com soluções novas, com regras novas e com instituições internacionais renovadas. Tais instituições deveriam direcionar as próprias atividades para a estabilidade dos mercados financeiros. Mas para o crescimento econômico e, sobretudo, para um desenvolvimento ecocompatível. Agora, vimos com muito prazer que o novo presidente americano da América decidiu de subscrever, de assinar o protocolo de Quioto. É uma boa notícia. É uma boa notícia que devemos empurrar todos para que isso aconteça, de aumentar o protocolo de Quioto. Este desenvolvimento é compatível. Temos que buscar todo. Este deve ser acelerado, sobretudo para os países mais pobres. Sobretudo
aqueles da África. Se é verdade que o presidente eleito dos Estados Unidos, no seu primeiro discurso, disse que a crise econômica dos Estados Unidos é a mais grave da nossa vida, evidentemente, também se deve esperar, significa que também no maior e mais desenvolvido país se começa a ter a consciência que o débito público americano, eu lembro, que era de alguns anos de 5 trilhões e 700 bilhões, passou em poucos anos a 10 trilhões e 600 bilhões de dólares. Quer dizer que este endividamento excessivo, este crescimento de estoque de débito público americano não pode ser posteriormente descarregado sobre a economia de outros países, nem sobre as futuras gerações. De resto, crédito público de vários países. É um problema que diz respeito como autoridade à Itália, que é o terceiro débito maior do mundo. E nós, de maneira acelerada, não podemos continuar a endividar-nos, deixar débitos aos nossos filhos. Tem que colocar uma barreira. Os Estados, portanto, devem pôr um limite ao financiamento selvagem. Assim, como tem por ordem nas suas contas públicas. É um dever. O crédito e a finança, como se pensou em 1944, em Bretton Woods, que foi aqui também lembrado, devem dar sustentação à economia real e não penalizá-la. Contra o crédito e as finanças. Nós estamos contra esse financiamento selvagem. O crédito é necessário para sustentar a economia real, mas não com especulação que rendem a economia penalizar. É necessário, portanto, retornar a atenção ao espírito de crescimento que estava na base do sistema que surgiu em Bretton Woods, que deveria levar à superação do colonialismo e a debelar a miséria e o subdesenvolvimento. Eu não sou pessimista, eu sou otimista pela minha formação. Otimismo da vontade. E não nego que muito se foi feito, ainda que de maneira muito errônea. O bem-estar de muitos povos seguramente aumentou, mas, passados 60 anos de Bretton Woods, infelizmente, em muitas partes do planeta, há ainda miséria, epidemia e guerras, como vemos todos os dias. Nenhum de nós coloca em discussão o livre mercado. Soa estranho hoje que reinvente o papel do Estado. Eu digo, é necessário mais mercado e mais cultura do mercado, mas também mais Estado com intervenção pública. É uma necessidade. É a terceira via que foi falado há pouco aqui. Portanto, não em discussão para o mercado, mas regras. Não podemos aceitar a assim dita economia de papel. Não pode continuar a penalizar a economia real. As desordens e os desequilíbrios que há nas finanças mundial tornam urgente os trabalhos do G20. Os governos que já decidiram, já estão perdendo muito tempo. Todos pensam de adotar procedimentos internos. Eu creio que se deve acelerar o trabalho. Cada país é livre de fazê-lo. Como na Itália, neste momento se discute no parlamento a providência apresentado pelo governo, e permanecem outras de sustentação ao rendimento básico, à pensão mínima, para empurrar o consumo, porque quando vem a queda, torna-se uma tragédia para as famílias em particulares, mas não gera impulso à economia para um crescimento, para uma produção. Me encaminho
Para a conclusão, espero que se encaminhe uma profunda e séria reflexão crítica. Eu não diria... Não e procurar responsabilidade. Cada um tem a intuição, livremente de saber. Porém, é necessário redefinir regras novas para o sistema financeiro, mas também para o comércio e para o meio ambiente. Naquela ocasião, o Mercosul, nesta ocasião, a Mercosul, a Europa e a China, ao convergir sobre uma nova governança do sistema financeiro, não devem levar em conta que, em relação ao dólar, novas moedas, como o euro, têm maior estabilidade, mais certa. E, para a última década, não se pode ignorar, novos países emergiram com força no cenário mundial e determinaram uma situação de crise, porque, com a divisão internacional do mercado, a China invadiu com seus produtos o mundo todo. E aqueles produtos de baixo custo colocaram fora do mercado uma série de atividades que antes eram desenvolvidas nesse país, não somente nos Estados Unidos. Algumas coisas não se produzem mais na Itália, porque importa-se diretamente da China. Em todo caso, a realidade de hoje não é mais, como eu diria, fundamentada sobre uma preeminência de um só país. É inegável que foram os Estados Unidos da América. Hoje, a abordagem Obama, me parece, eu espero que ele consiga essa união para a paz, para um desenvolvimento global. Em todo caso, no centro das escolhas que se realizarão no modo internacional, é necessário colocar não os banqueiros e os financistas, que frequentemente, eu quero dizer com clareza, frequentemente esses financeiros são uma superclasse, sem vínculos e sem preocupações nem nacionais nem sociais. É necessário colocar no centro o homem, as suas atividades, os seus discernimentos, as suas necessidades e os seus direitos. Se assim será, o novo New Deal que nós julgamos necessário poderá atuar-se hoje, para hoje e amanhã, para a inteira humanidade. Obrigado.